fechar o computador. Então vocês têm os CDs ali atrás, naquela mesa, e ouvir, nós não temos aqui forma de os ouvir novamente, acabámos de os ouvir, pelo menos estas 3 músicas com as quais este casal nos abençoou, e portanto, mas pelo menos podemos olhar para os CDs e ver então se nos interessa e comprá-los para podermos ser abençoados também em casa. Podemos abrir novamente a palavra no texto que foi ouvido logo ao início da nossa celebração dominical, Gálatas 1, aliás, Gálatas 3, versículos 1 a 14. Nós temos ouvido uma sequência acerca de Gálatas e claramente o livro de Gálatas nos fala acerca do imenso amor que Deus teve em nos amar, ainda nós estávamos perdidos. O capítulo de hoje, o capítulo 3 desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, vai, no entanto, tratar de uma outra coisa. Vai tratar de um aspecto após o momento em que finalmente recebemos Cristo em nós, em que finalmente nos colocamos em paz com Deus, porque Deus assim o quis, não por nosso esforço, mas porque Deus assim o quis. Iniciámos aquilo que normalmente se diz, passámos a ser cristãos, passámos a ser intencionalmente discípulos de Cristo, mas ainda assim, o nosso interior, que normalmente tende para ser problemático, conduz-nos para o afastamento desse mesmo amor e dessa mesma graça. Basicamente, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma coisa que os cristãos, em geral, têm dificuldades em compreender. Salvos pela graça de Deus, mas santificados pela graça de Deus. Volto a repetir. Em paz com Deus, porque pelo dom gratuito de Deus, e mudando o nosso caráter, passando pelos problemas, também por causa do dom gratuito de Deus. E esse é o tema de hoje. E, portanto, esta é uma pregação que, sem dúvida, tem a ver com a nossa felicidade, sem dúvida tem a ver com a nossa realização interior, tem a ver com a paz que todos nós almejamos. Mas começa exatamente com o primeiro versículo do capítulo 3 e que diz: ó Gálatas sem juízo, quem foi que vos enganou? Ó Gálatas sem juízo, quem foi que vos enganou? O apóstolo Paulo já nos habituou a ser muito direto nas suas cartas. Não é a primeira vez e não será a última vez que nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo assim uma forma tão, aparentemente até às vezes rude, tão direta pelo menos. Não digo rude, o apóstolo Paulo em outros momentos, em algumas outras cartas, já foi mais rude do que ele é aqui, mas muito direta. E ele, de forma muito clara, diz aos Gálatas: mas vocês perderam o juízo? O que é que se passa com vocês? E a seguir diz, ainda no versículo 1, eu tinha-vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Só quero que me digam isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem cumprido a lei ou por terem aceitado a fé? E novamente esta questão da lei, que nas últimas sequências das pregações aqui temos falado, e se nós não entendermos isto, depois não compreendermos onde é que Paulo está a querer chegar. O que é esta história de cumprir a lei ou não cumprir a lei? Recordando, para os judeus, o cumprimento da lei era algo absoluto, era uma necessidade imperiosa, a única forma de eles estarem em paz com Deus. A única forma de, apesar do pecado, apesar dos problemas interiores, a única forma de estar em paz com Deus e em paz com eles próprios, a única forma era cumprir a lei. O problema é que a lei tinha muitos preceitos e a lei não podia ser cumprida para que a pessoa de facto ficasse justa diante da lei
diante de Deus através da lei, não se podia apenas cumprir a lei 50%, ou 60%, ou a 70% ou 80%. É a mesma coisa como nós hoje em dia, não é? Basta cometer uma ilegalidade, se formos apanhados nessa ilegalidade pagamos multa, e se for um crime somos julgados. Claro que as penas podem ser diferentes consoante o tipo de crime, mas basta uma ilegalidade e basta um crime para sermos julgados e condenados. A lei é para ser cumprida sempre, não é só quando estamos para aí virados, ou quando nos dá jeito. E era isto que se passava com os judeus. Os judeus tinham uma lei transmitida por Deus, e a única forma de estarem em paz com Deus era cumprir rigorosamente cada aspecto da lei. E qual é o problema? O problema é o problema que os judeus tinham, mas o problema que nós temos hoje. Principalmente para quem é intencionalmente discípulo de Cristo, já se apercebeu que apesar de nos termos convertido, os problemas interiores continuam. E este é talvez um choque que acontece a quem se converte. Há ali um momento inicial em que notamos sérias mudanças em nós. Questões de caráter, questões de a forma como lidamos com alguns problemas que nós temos, ou com a nossa família, ou com nós próprios, ou escola, ou trabalho. E naquele momento em que nos convertemos, acontece de facto alguma coisa de muito visível, até aos nossos vizinhos, até aos nossos amigos notam isso acontecer em nós. Acontece alguma coisa de muito visível, alguma coisa realmente muda naquele momento da conversão. E o que normalmente muda são os problemas mais sérios, como uma espécie de iceberg. É a ponta visível do iceberg. É aquilo que está mais à mão para ser alterado e para ser mudado. É aquilo que claramente nós percebemos está ali e que não deveria estar ali, que nos coloca em inimizade com Deus. Mas depois há todo o resto do iceberg que está escondido. Depois há toda uma série de problemas interiores que nós temos e que muitas vezes são tão graves ou estão tão enraizados em nós que nós ou não temos coragem de os verbalizar e admitir, ou nem sequer nos apercebemos deles. E estes problemas, mais cedo ou mais tarde, ao longo do período do nosso discipulado com Cristo, eles vão vir ao de cima. E há uma espécie de desilusão da vida cristã. Porque afinal, depois do momento da conversão, eu continuo com uma natureza pecadora que quer constantemente vir ao de cima. Eu continuo a ter dificuldades, a ter problemas, a ter sofrimento, que se eu não souber muito bem lidar com eles, me enviam novamente para a rua, para a avenida da amargura, do ressentimento, do choro, daquele choro que me faz desesperar, sentir falta de esperança. E é exatamente este o ponto em que os Gálatas estão. Eles converteram-se pela fé em Cristo. Eles perceberam que a única forma de estar em paz com Deus era aceitar Cristo nas suas vidas, mas depois isso já não era o suficiente. Então o que é que eles fizeram? Então podemos ver ainda no versículo do 3 até ao 5. E Paulo continua: como podem ser tão faltos de juízo? Como é que lhes pode faltar assim o juízo? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças? Não vos serviu de nada a experiência que tiveram? Talvez tenha valido alguma coisa. Diz assim Paulo ironicamente. Quando Deus vos concede o seu Espírito e realiza prodígios no meio de vocês, é porque cumprem o que manda a lei ou porque aceitaram a fé? Eu não sei se no processo da nossa vida cristã nós achamos que a salvação pela fé é bom demais para ser verdade. Não sei se é isso que nos acontece, olhando pessoalmente para mim.
ou se acontece uma outra coisa. É que se fosse bom demais para ser verdade, nós não temos dificuldades em aceitar dádivas que são boas demais para ser verdade. Nós podemos desconfiar delas ao início, mas depois aceitamos-las. Quando percebemos que elas são reais, aceitamos. Ainda mais o povo português, não deve ficar, acho nenhuma com... É um bocadinho com o povo judeu, não é? Tudo que é de graça, aquela piada que se diz. O povo português também, é de graça, tudo bem, aceito. Muito bem. Portanto, eu não sei se é o problema de ser bom demais para ser verdade. Talvez não seja isso. O problema aqui é que quando reconhecemos que Cristo é o Salvador na nossa vida, facilmente nós perdemos o foco quando os mesmos problemas continuamos a assolar. Perdemos o foco. E começamos a desconfiar, quase que inconscientemente, que talvez não seja Cristo que nós precisamos, mas outra coisa qualquer. Isto não é uma dúvida de fé, como alguns de vocês estarão a pensar. Não é uma dúvida de, estou a colocar em causa a fé cristã. Não é uma dúvida de fé. É uma questão de ídolo. É uma questão de prioridade que eu coloco na minha vida. Sem eu perceber, para resolver os problemas interiores, apesar de eu ter já crescido na fé, sem eu perceber, eu começo-me a focar em outros objetivos. Eu começo-me a focar em outras coisas, como o meu Salvador pessoal e não Jesus Cristo. Eu dou-vos um exemplo muito claro, e eu sei que vocês vão achar que é piada, mas não é bem piada. Eu estou a falar muito a sério. Daqui a uma semana, alguém vai ficar muito contente e outros vão ficar muito tristes. Outros já se resignaram. Se o Benfica ganhar o campeonato, os benfiquistas vão ficar muito contentes. Se o Benfica escorregar nas próximas... amanhã e na próxima semana... hoje? Isto devem ser sportinguistas com esperança. Então aí, provavelmente, se calhar poderão ser os sportinguistas a fazer a festa. Mas uma coisa é garantida. Com dois clubes tão próximos do campeonato, de ganhar o campeonato, alguém vai ficar mesmo muito triste. E eu não estou a brincar com isto porque eu sei o quanto é que há pessoas que perdem o sono por causa disto. Eu sei o quanto é que uma pessoa no dia a seguir de saber que perdeu o campeonato, quando estava tão à mão, e eu percebo, por exemplo, da parte dos sportinguistas que estão a ganhar o campeonato, como disse o Jorge Jesus, vai ser engolir uma amêndoa, acho que foi isso que ele disse, não é? E eu percebo. E há pessoas que no dia a seguir a perder o campeonato vão se sentir mesmo muito mal. Em que a semana de trabalho vai correr muito mal. Porque estão... É uma azia, não é? Ressabiados. Todavia, outros vão fazer a festa. E vão estar muito felizes. De onde é que vem esta felicidade? De onde é que vem esta tristeza? Onde é que nós colocamos o foco da nossa vida de modo a obter daí felicidade, obter daí tristeza? E vocês poderão estar a perguntar, mas o que é que isto tem a ver com o texto? É que de facto, voltando novamente ao versículo 3, quando Paulo diz, no final do versículo, começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças, a palavra aqui, como em algumas traduções que vocês têm, é carne, sarki. A palavra grega sarki é carne. Provavelmente nas traduções de João Ferreira de Almeida, vocês em vez da palavra força, têm lá carne. Por que razão é que aparece esta tradução força? Porque de facto, os tradutores da Boa Nova perceberam que a forma como Paulo usa a palavra sarki, a palavra carne, é exatamente no sentido de alguma coisa que é arrancada, que é feita em esforço, que é arrancada da nossa pele. E portanto traduziram diretamente para o sentido original que Paulo está a querer implementar no texto ao utilizar a palavra carne, que é esforço, fazer as coisas pelo nosso próprio esforço. Mas de onde é que vem esta ideia de fazer as coisas pelo nosso próprio esforço? Reparem, se Cristo nos salvou e se nós de repente começarmos a focar-nos naquilo que nós alcançamos por nós próprios, qual é o nome que se dá a esta mutação no âmbito da fé cristã?
É idolatria. Se Cristo nos salvou e Ele era o nosso foco, e se nós de repente desfocamos em Cristo para focar outra coisa, então o que está a começar a crescer, através do nosso próprio esforço, é uma forma idolátrica de querer alcançar algo para resolver os nossos problemas, para nos dar felicidade, etc, etc, etc. Este processo de religiosidade, isto é, de sermos salvos por Cristo, pela fé, não porque nós merecemos, mas pela fé. Mas depois, ao longo do processo de sermos discípulos de Cristo, começarmos a entrar num processo de eu quero focar-me naquilo, eu vou alcançar aquilo, eu vou alcançar aquilo outro, eu faço isto. Este processo de religiosidade não tem a ver com o facto de queremos ser mais santos. Tem a ver com o facto de queremos dominar e controlar a nossa vida e focarmos em outras coisas que não são Cristo. Os Gálatas, que se tinham focado em Cristo para serem salvos, para terem paz com Deus, começaram-se agora a focar naquilo que era possível alcançar pelo seu próprio esforço, como circuncisão, observação do sábado, para se sentirem mais justos. Isto é um problema de idolatria. A religiosidade é um problema de idolatria. E que não nos vai trazer felicidade e que não nos vai trazer resolução de nada. Um dos problemas que acontece também ao longo da nossa vida cristã é que começamos a substituir o foco em Cristo pelo foco de eu estou em paz com Deus porque venho à igreja todas as semanas. Ou até posso dizê-lo porque eu leio a Bíblia. E vir à igreja é fundamental. Ler a Bíblia mais fundamental é. As duas coisas são fundamentais porque nós não lemos a Bíblia sozinhos, temos que ler em comunidade. Mas se achamos que estamos em paz com Deus por causa disso, então nós já nos estamos a desviar o foco. E vamos sair daqui da nossa vida cristã completamente desiludidos. Porque não é isso que nos vai trazer nem felicidade e não é isso que nos vai trazer a realização pessoal. Então o que é que nos traz felicidade? O que é que nos traz realização pessoal? A mesma coisa que nos salvou. O que nos santifica é a mesma coisa que nos salva. É Cristo. É Cristo. E em termos práticos, como é que isto pode acontecer? Em termos muito práticos, eu dou-vos só um exemplo. Vamos novamente ver a questão do campeonato. Há pessoas, ou benfiquistas ou sportinguistas, que vão ficar completamente de rastos por perderem o campeonato. Mas de rastos. Eu sei que só quem gosta muito de futebol é que me consegue compreender aqui. Quem não liga ao futebol não tem mais dificuldades em compreender. Mas se eles não estiverem focados, benfiquistas ou sportinguistas, não estiverem focados só no campeonato, mas estiverem focados em Cristo, mesmo que eles percam, mesmo que eles passem, agora vou exagerar um bocadinho, pelo vale da sombra da morte, ao perder o campeonato, eu sei que estou a exagerar um bocadinho, isso não os vai abalar, porque o foco deles está em Cristo. Agora vamos sair um bocadinho do campeonato. Que outras coisas é que nós temos na nossa vida nas quais nós estamos a depositar o nosso foco, a nossa esperança, a nossa alegria? Quais são? Apesar de termos começado pela fé, como é que está agora a situação pessoal da nossa vida? Por que razão é que muitas vezes nos sentimos frustrados e angustiados? Onde está o nosso foco? Será que há alguma coisa que nós achamos que tem de ser mesmo realizada e concretizada na nossa vida para nos sentirmos felizes? Ou será que Cristo nos basta? Eu gostava que vocês abrissem em João. Em João, capítulo 14. E há lá este texto não está aqui, Elmar. Portanto, não te preocupes. E no Evangelho de João, capítulo 14, há uma descrição de uma situação que se passou com Jesus Cristo. E é muito simples. Jesus Cristo está a dizer que se vai embora, que nos vai preparar um lugar, está a conversar com os discípulos, conversa com Tomé, e no versículo 8, Filipe, depois de ouvir isto, Filipe diz-lhe o seguinte. Filipe está a falar com Jesus e diz-lhe o seguinte, 14:8. Filipe pediu-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai e já não precisamos de mais nada. Mostra-nos o Pai e já não precisamos de mais nada. E Jesus responde-lhe: Filipe, há tanto tempo que vivo convosco e ainda não me conheces.
há tanto tempo que vivo convosco, e ainda não me conheces. Apesar de Filipe viver com Cristo, o foco de Filipe não estava em Cristo. Filipe estava à procura de uma realização pessoal, de felicidade, numa outra coisa que não era Cristo. E normalmente nós focamos naquilo que não temos. Faz parte da nossa cultura. Muito marcada pela novidade, muito marcada por uma insatisfação crónica. Nós somos insatisfeitos de forma crónica, quase patológica. Nós gostamos daquilo que não temos. Filipe tinha Cristo à sua frente, mas isso não lhe bastava. E ele pensava que, não, mas se eu vir o Pai, se eu tiver uma experiência espiritual extraordinária, então aí eu vou ficar satisfeito. Mas não vamos ficar satisfeitos. Porque aquele que nos salva é o mesmo que nos pode satisfazer. Voltando à questão da religiosidade e da santificação, quando nós estamos a debater com uma dificuldade que é recorrente e que aparece, normalmente a nossa tendência é: eu vou buscar pelas forças todas dentro de mim para conseguir mudar então a minha vida. E toda a mensagem que a sociedade hoje em dia tem fala-nos disso, que na verdade toda a religião, desde os tempos imemoriais, sempre falou disso. A grande diferença entre Cristo, e eu não digo do cristianismo, porque às vezes o cristianismo também cai nesse erro, mas a grande diferença entre Cristo e o resto das outras religiões é que nas outras religiões é-nos dado um caminho para nós percorrermos pelo nosso próprio esforço, para nós arregaçarmos as mangas, não é? Nós arregaçarmos as mangas e percorrermos pelo nosso próprio esforço. E o que é que diz a autoajuda? Os livros de autoajuda e a mensagem de autoajuda? É igual. É dizer que vocês têm algo espetacular, nós temos algo espetacular dentro de nós. E portanto, se nós olharmos bem para dentro de nós, nós vamos conseguir. Se nós olharmos bem para dentro de nós, nós somos muito melhores do que aquilo que nós pensamos. E portanto, nós vamos conseguir. Mas a mensagem de Cristo é completamente diferente. A mensagem de Cristo é: olha para dentro de ti e por muito que tu encontres uma coisa horrível, não te preocupes. Porque não precisas de esperar em ti, porque podes esperar em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, na nossa santificação, assim como na nossa salvação, é Cristo. Não é pelas nossas próprias forças que nós conseguimos resolver os nossos pecados, os nossos problemas, etc. Não é pelas nossas próprias forças que nós conseguimos ter paciência para superar as dificuldades e os obstáculos que nós temos na vida. Mas é por Cristo. É através de Cristo que nós conseguimos fazer isso. Hoje de manhã, o Joaquim Rogério brincou, dizendo que às vezes nós oramos, dizendo: Senhor, dá-me paz, dá-me paciência e dá-me paciência depressa. E a Vera depois acrescentou e disse: pois, e algumas orações também, como às vezes costuma dizer, é dá-me paciência porque dá-me paciência em vez de força, porque eu não sei o que é que eu faria se eu tivesse força. Ou seja, temos este problema. Eu não sei que situações é que vocês estão a passar na vida, algumas delas sei. Mas a vida é complicada. A vida não é um mar de rosas. É mesmo muito complicado. É complicado em primeiro lugar porque nós estamos nela. E depois também estão outros como nós na vida. E a solução não é arregaçarmos as mangas para lutarmos pela nossa própria força. A solução é entregarmos esses problemas a Cristo, de modo a que com Cristo nós passamos juntos por esse problema. Tal como o Salmo 23, que eu citei, do rei Davi, o vale da sombra da morte tem de ser atravessado. A diferença não está com Cristo, não está, ou na fé cristã não está, se o atravessamos ou não. A diferença é que atravessamos com Cristo ou atravessamos sem Cristo. Mas ele será atravessado na mesma. E é por isso mesmo que a partir dos versículos 6 até aos... desculpem, dos 6, agora voltando novamente para Gálatas, e é por isso que Gálatas 3, a partir dos versículos 6, sim, até ao versículo 9, 6 a 9, nós temos já esta identificação que Paulo faz com Abraão. Porque quem era Abraão? Eu não tenho aqui muito tempo também para falarmos um pouquinho de Abraão, mas Abraão era uma pessoa com imensos vícios, imensos problemas. Era covarde,
Não conseguiu admitir que a sua esposa era a sua esposa diante de uma pessoa poderosa que estava interessada na esposa, então preferiu dizer que ela era irmã, porque estava com medo que o matassem. Não conseguiu cumprir aquilo que Deus lhe disse tantas e tantas vezes. Teve fé na promessa que ia ter um descendente, mas depois foi encontrando formas alternativas de encontrar esse descendente. Abraão é o pai, na fé cristã e no judaísmo, ele é considerado o pai da fé. E ele é uma pessoa como todos nós. Falho como todos nós. Falho como todos nós. E ele é o pai da fé. E Paulo aqui neste texto, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, pela fé e não pelas obras, pela fé e não pelo esforço da vossa carne, do vosso esforço, nós somos descendentes de Abraão. Nós pertencemos, pela fé, nós pertencemos a esta imensa família que vem lá desde Abraão. Eu sei que para alguns de vocês, especialmente se vocês não se interessarem, alguns de vocês que aqui estão e que ainda estão à procura de tentar ver o que é isto, que é a fé cristã, para aqueles que, enfim, podem até olhar para algumas das nossas pregações e dizer, este pessoal é fanático pelo judaísmo, gostam tanto do povo judeu, mas isso está lá do outro lado do mundo. Eu percebo que às vezes é difícil de entender este fascínio, pelo menos que a mim me coloco, que é perceber que eu, pela fé, eu sou descendente de Abraão. Eu faço parte da mesma família de Abraão. Pela fé e não por aquilo que Abraão fez. Porque isto há uma esperança enorme de que não é por aquilo que eu faço, é pela fé em Cristo que eu pertenço à mesma família de Abraão. E por último, eu queria terminar com os versículos 10 a 14, começando pelo 10 a 12. E gostaria de terminar dizendo o seguinte, que por vezes a outra razão que temos em de não conseguirmos extrair a paz, a felicidade em Cristo e através de Cristo, mas a partir de outras coisas, tem a ver com uma espécie de esquecimento que se dá muitas vezes na nossa mente cristã sobre a salvação que foi pela graça de Deus e por misericórdia de Deus, não pelo nosso esforço, mas por Deus assim quis. Tem a ver com o nosso estado interior que precisava de salvação. Do que é que eu estou a falar? Vejam os versículos 10 a 12. Os que estão sujeitos à lei de Moisés estão sujeitos à maldição. Palavra estranha nos tempos que correm. Pois está escrito, maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. É evidente que pela lei ninguém entra em boas relações com Deus. Pois a Escritura afirma, aquele que por meio da fé está em boas relações com Deus viverá. Ora, a lei não tem a ver com a fé, pois diz, quem cumpre estas coisas viverá por elas. A lei é maldição, mas que história é esta? Então, os nossos próprios esforços são maldição? O que é que está a falar? Está a falar de quê? E depois mesmo no versículo 13, Elmar, se puderes mudar no versículo 13, Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se ele maldito por nossa causa. Mas maldito porquê? Eu posso estar enganado, mas uma das grandes razões pela qual os cristãos ao longo da sua caminhada cristã vão perdendo às vezes uma certa alegria e felicidade tem a ver com o facto de nós nos esquecermos do que Cristo fez por nós. É dito na igreja, é dito na Bíblia, nós lemos, mas nós começamos a esquecer o quão monstruoso é o nosso interior. Aquela tendência que temos de culpar os outros, eu não sou culpado, eu não sou responsável, os culpados são os nossos pais que me educaram desta maneira, os culpados são os meus pais ou que se divorciaram, os culpados são os meus pais que me fizeram isto e aquilo e aquilo outro. E algumas pessoas têm razão. Há coisas que se passam na família que são horríveis. Às vezes nós temos razões em dizer, o outro é que me fez isto. Às vezes é só desculpa. Às vezes eu não consigo admitir que dentro de mim brota um mal enorme, não consigo admitir e prefiro atirar a culpa para os outros. Em algum momento da nossa vida cristã, nós esquecemos quão mal nós estávamos e que ainda estamos sem Cristo, que começamos a perder o gosto
a mel, que é Cristo. Já não sabe bem. Já não esquecemos quem nós éramos quando Cristo nos salvou. E quem nós somos com Cristo nos santifica todos os dias. Esquecemos. E ao esquecermos disto, nós esquecemos quão malditos nós estávamos. É que este é que é o segredo. Nós só conseguimos ter a paz, a felicidade, a realização pessoal através de Cristo quando nós nos recordamos do que é que nós tínhamos e estávamos. Se nós esquecemos isso, Cristo não vai saber a nada. Se nós esquecemos isto, os sofrimentos, a falta de concretização dos objetivos que nós tínhamos na vida e o processo de envelhecimento é um processo também de desilusão, em que à medida que nós vamos envelhecendo, vamos percebendo que uma série de objetivos que tínhamos e de sonhos que tínhamos, afinal não serão concretizados. É também um processo de desilusão nesse sentido. E vamos perdendo aquela paz, vamos perdendo aquela felicidade. E porquê é que vamos perdendo? Porque nós não vemos em perspectiva com aquilo que Cristo fez por nós. E nós vamos esquecendo. Bonhoeffer fala isto dizendo que é um processo de tornar a graça barata. Nós tornamos a graça barata, diz o teólogo Bonhoeffer, aquele que foi morto no campo de concentração nazi. Nós tanto ouvimos falar de que é de graça, que Deus fez isso de graça, que já não damos valor. Como disse uma vez o Armando, aqui da nossa igreja, disse-me, pois, a graça não foi grátis. A graça de Deus não foi grátis. A graça de Deus custou a vida de Cristo. E tanto falamos da graça de Deus. Deus dá, então aquilo é gratuito. E esquecemos que Ele dá, porquê? Porque estamos perdidos. E se perdemos isso em perspectiva, nós não vamos conseguir alcançar a felicidade. É um paradoxo. É um paradoxo, porque parece que quanto mais nós pensamos o quão perdidos estávamos, mais vamos ficar na nossa autoestima. Mas não é verdade. Quanto mais nós nos lembramos que pelas nossas próprias forças, que pelo nosso próprio interior, nós não conseguimos chegar lá, mas conseguimos chegar através de Cristo, nós vamos afinal perceber que por muito mal que estejamos e que sejamos, em Cristo nós temos a felicidade. Posso-vos dizer que na minha vida pessoal tenho encontrado essa felicidade, essa paz. Tenho encontrado essa felicidade, essa paz, às vezes nos momentos difíceis. E é precisamente nos momentos em que eu volto a focar em Cristo e não naquilo que eu consigo fazer ou não fazer. Eu desiludo muitas vezes a mim próprio. Não naquilo que eu vejo pessoas à minha volta que se calhar dizem, elas deviam fazer tudo por mim, e também desiludem. Não tanto a minha vida, não tanto por aí, mas eu vejo isso acontecer na vida de outras pessoas. Não tanto por ver que certas coisas, desejos, não é? Que eu tenho, que às vezes vejo, que se calhar aquilo não vai ser concretizado, e depois eu fico assim um bocado em baixo, desiludido, triste, não é? E eu vejo nesses momentos, quando eu me volto a refocar em Cristo, há uma paz, há uma alegria, que tal como Paulo vai dizer depois mais à frente, é uma paz e uma alegria não incalculável, que o mundo não pode dar. Que não são os nossos desejos pessoais que nos podem dar essa paz e alegria. Que não são os objetivos que colocamos às vezes nos filhos que nos podem dar essa paz e alegria. Que não são os nossos desejos motivados pelo ressentimento, às vezes de vingança em relação a outras pessoas, porque isso, às vezes o nosso coração também está cheio disso. Não é isso que nos vai dar paz e alegria, de certeza. Não, é Cristo. É Cristo. E Paulo termina então esta parte da carta dizendo: Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se ele maldito por nossa causa. Com efeito, a Escritura diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado na cruz. Ele tornou-se maldito por nós. Aconteceu assim para que a bênção prometida por Deus a Abraão chegasse aos nossos judeus, aos não-judeus, a nós, por meio de Jesus Cristo, e para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido de Deus. Os manuais de autoajuda, e terminando, dizem que a felicidade e a paz estão dentro de nós, estão dentro de vocês. E de certa forma eles até têm razão numa coisa. Se Cristo está dentro de nós, se o Espírito Santo nos foi concedido,
Então a felicidade está dentro de nós. Mas não é nossa. Ela vem a partir de Cristo. E eu oro hoje para que, independentemente da situação em que estejamos, nós possamos reencontrar esta alegria e esta felicidade que só podem ser encontradas em Cristo e em mais nenhum outro ídolo da nossa vida. Okay? Em vez de orar, eu vou terminar não com uma oração, mas eu vou terminar com uma leitura de Salmos. E este salmo vai falar da lei, do cumprimento da lei. E eu gostava que, à medida que nós ouvíssemos este salmo de Davi, onde Davi vai pedir para que Deus o ajude com todas as forças a cumprir a lei, à medida que nós o formos ouvindo, nós pudéssemos ir percebendo que Cristo em nós, e não o nosso próprio esforço, e não a nossa tentativa de caminhar pelos nossos próprios pés, mas é Cristo em nós, é que nos vai fazer sair ou do buraco onde nós estamos, ou da depressão em que nós estamos. E quando eu falo de depressão, não estou a falar de depressão clínica, okay? Estou a falar em termos gerais, de uma certa atitude deprimida. A depressão clínica tem que ser curada clinicamente, não é? Ou simplesmente do vazio que temos na nossa vida. É Cristo em nós. É Cristo em nós. E então diz assim Davi: felizes os que andam no caminho da retidão, que vivem segundo a lei do Senhor. Felizes os que cumprem os seus preceitos, que o procuram com todo o coração, que não praticam o mal e que andam nos caminhos do Senhor. Senhor, tu deste-nos as tuas instruções e disseste-nos para as cumprirmos fielmente. Como eu desejo manter-me fiel no cumprimento das tuas leis. Não terei então de que envergonhar-me se prestar atenção a todos os teus mandamentos. Poderei louvar-te de coração sincero quando tiver aprendido os teus justos decretos. Quero obedecer-te, não me abandones mais. Salmo 119. Isto é concretizado por Cristo em nós. Numa liberdade imensa, nós somos livres, felizes, e vamos ter paz com Deus e connosco próprios quando nós simplesmente nos entregarmos a Cristo, não só no momento da nossa conversão, mas também nos diversos momentos de santificação do nosso ser. Somos salvos pela graça e somos santificados pela graça também, a cada dia das nossas vidas. Assim seja, e boa semana para vocês, quer dizer, Raquel ainda.